Vamos então aos detalhes dessas decisões do TSE e também da Procuradoria-Geral da República, que falou em abrir uma investigação preliminar pelo mesmo encontro com os embaixadores. Vamos ao vivo então conversar com a nossa repórter em Brasília, Juliana Lopes. Juliana, boa noite. Oi, William. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Começando então pelo TSE, o ministro Mauro Campbell afirma que a divulgação do registro desse encontro do presidente com embaixadores pode ser considerado uma prática abusiva com o objetivo de conquistar votos. Ele também identifica a prática de abuso de poder e danos ao processo eleitoral. A gente lembra que durante esse discurso com os representantes estrangeiros, o presidente da República colocou em xeque mais uma vez a segurança do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas sem apresentar provas. A determinação do ministro do TSE para a exclusão, então, do material, do registro desse encontro, de todas as redes sociais e também de um canal da empresa Brasil de Comunicação, que inclusive fez uma transmissão ao vivo desse encontro. Numa outra frente, como vocês lembraram, nós temos uma manifestação da Procuradoria-Geral da República que abriu uma apuração preliminar para identificar indícios de crimes na conduta do presidente da República durante esse encontro. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, informou então que já determinou que a área técnica da PGR cumpra diligências nesse sentido. Agora é importante a gente ressaltar que a existência então de uma apuração da conduta do presidente dentro da PGR é usada pela vice-procuradora-geral da República como um argumento para que a Suprema Corte não abra uma investigação contra o presidente. Ela sustenta que uma investigação a essa altura e sem esses indícios ainda identificados seria uma investigação ainda prematura. Só para finalizar, lembramos, quem acionou a Suprema Corte para investigar a conduta do presidente nesse encontro foram partidos da oposição que, inclusive, pedem que a chapa do presidente da República se torne inelegível. É com vocês. Obrigado, Juliana. Boa noite para você em Brasília. Thaís, eu estava chamando isso de escaramuças. É uma série de pequenos combates dentro do combate maior, que é essa relação para lá de conflituosa entre Bolsonaro e os tribunais superiores. A investigação preliminar da Procuradoria-Geral da República, eu não sei se colocaria como escaramuça, porque a sensação que se tem é que uma investigação preliminar e nada é a mesma coisa. Sim. Até porque, boa noite, William, uma investigação preliminar é uma praxe. A Procuradoria-Geral da República, quando recebe uma notícia, o caminho é esse, abre uma investigação preliminar e a gente tem uma série de exemplos mostrando que várias investigações preliminares foram abertas e não se tornaram inquéritos. Então, este caminho é um caminho que não tinha como não ser feito. A vice-procuradora Lindora Araújo precisava dar alguma resposta. Então, a investigação preliminar é um ato apenas formal, não passa disso. É um ato para dizer, não vou investigar, não vou abrir um inquérito por enquanto. A representação do subprocurador-geral eleitoral chega ao plenário do TSE. Ali há um pouquinho mais de perigo, outra vez um tiro na frente do barco. Exatamente, mas com uma possível pena de multa, né? Que não chega a ser uma cassação de registro, que seria mais grave. Tem muita É mais um aviso, né? Isso, um alerta, né? Mas eu acho que também o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele estava vestido de um figurino ainda comedido, como você disse ali, para os padrões dele. Porque você vê, ele não ataca o Alexandre. Ele ataca os juristas, né? O pessoal da sociedade civil que fez a carta à democracia. Ele não vai mais para o Supremo Tribunal Federal. Porque ele sabe, tem um grupo ali no entorno dele trabalhando para que ele continue assim. Porque a avaliação é que é assim que ele conquista e atrai o eleitor de centro. Agora tem que ver até quando, né? Vamos ver até quando, essa bela pergunta. Deixa eu fazer o seguinte, nós temos o que o Bolsonaro disse em relação àqueles signatários da Carta em Defesa do Estado de Direito. Raquel, espera só um segundinho, passo a falar para você. Vamos conferir o que o presidente disse. Ele perguntou onde é que estão aqueles que assinaram essa carta, ao comentar da parte dele, Bolsonaro, a operação da Polícia Federal contra empresários que o apoiavam. Vamos ouvir. O que aconteceu no tocante aos empresários agora, esses 8 empresários, 2 eu tenho contato com eles, Luciano Hang e o Meia Nigri. Cadê aquela turminha
da Carta pela Democracia. A gente sabe que época de campanha continuam lobos em pele de cordeiro. Acreditar que eles são democratas e nós não somos? Cadê a turminha da Carta pela Democracia? Ele está bem na linha já antecipada de qualificar a operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes como um atentado à liberdade de expressão. É o que ele tenta ali, né, William? Esse sempre foi o grande discurso de Bolsonaro e dos bolsonaristas. A gente continua sem saber o que embasou o pedido do ministro, o pedido da Polícia Federal e depois a decisão do ministro Alexandre de Moraes para realizar essas operações de busca e apreensão, para suspender as contas digitais desses empresários, inclusive bloqueios de contas bancárias. O ministro Alexandre de Moraes ainda não trouxe isso a público, não levantou o sigilo. O que nós sabemos? Que ele fez isso dentro do inquérito das milícias digitais, que é um inquérito que investiga exatamente não só o financiamento, mas toda uma articulação dessas milícias digitais, que vão desde a produção da notícia até, eventualmente, quem estaria financiando essas notícias. Mas nós ainda não temos o quadro fechado. A gente não sabe se o que motivou o ministro Alexandre de Moraes foram apenas as mensagens do WhatsApp reveladas pelo site Metrópole ou se tem mais coisa lá dentro do pedido da Polícia Federal. Foi a grande dúvida hoje, mais uma vez, em Brasília, Thaís. O fato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ter mantido uma reunião com vários comandantes militares, ao final do que os militares descreveram como rotina das quartas-feiras, e ainda, como mencionou a Raquel, a gente não saber exatamente o que está ali, não as conclusões, obviamente, porque são diligências, mas o inquérito sempre formula de onde ele vai e para onde ele quer chegar. Esse ao qual a Raquel se referia, um inquérito de 2 anos atrás, ele disse claramente, a gente precisa investigar melhor o financiamento, há uma ênfase muito grande nisso. Thaís. Sim, na verdade, William, esse inquérito das milícias digitais, ele foi aberto no ano passado, quando o Alexandre de Moraes arquivou o antigo inquérito, esse sim dos atos antidemocráticos. Na verdade, uma investigação substituiu a outra. Hoje, conseguindo conversar ali com pessoas que estão a par dessa investigação, o que eu consegui saber? Consegui saber que um dos focos é o possível financiamento dos atos de 7 de setembro. Não só o deste ano, que vai ser realizado ainda, mas também o do ano passado. Saber quem financiou aqueles atos que todo mundo lembra, teve sim cunho golpista. O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso na Avenida Paulista contra o Supremo Tribunal Federal, disse inclusive que não cumpriria mais nenhuma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Então, há um fio condutor. E aí, esse fio condutor é o caminho do dinheiro. E pelo que me disseram, essa foi a motivação da busca e apreensão, da operação de ontem. Busca e apreensão e também quebra de sigilo. É tentar identificar, agora, neste momento, é fazer cruzamento de dados para ver quais são os verdadeiros financiadores desses atos antidemocráticos. A Thaís, Caio, usou uma expressão muito feliz agora, o fio condutor. Eu vou fazer uma provocação. Esse fio condutor existe ou estão em busca do fio condutor? Essa é a grande dúvida. Porque havia uma expectativa, ontem a gente falou isso aqui, de que hoje ele tornasse pública a decisão. A decisão dele foi muito criticada, a operação foi muito criticada. O professor da Fundação Getúlio Vargas ontem conosco, e não só ele, né, nas análises todas que saíram na imprensa, muita crítica a essa operação autorizada pelo Alexandre de Moraes. E havia expectativa. Eu penso, mas assim, não sabemos o que tem. Não sabemos, pode ter uma bomba, pode ter uma grande, algo muito forte, mas conhecendo esse processo todo, esse processo político, jurídico e como as coisas se dão, que se ele tivesse algo muito forte na mão, isso poderia ter vazado. Como vazou a informação de que haveria um contato do Aras com um dos empresários e por aí vai. A minha dúvida é, ele fez a operação para achar alguma coisa ou ele já tinha alguma coisa e fez a operação? E se é um fio condutor a partir do inquérito das milícias do ano passado, você não precisaria ter uma reportagem
revelando uma conversa de WhatsApp para fazer. Isso poderia ter sido feito a semana passada, ou retrasada, ou há um mês. Ótimo, gente, nós estamos realmente no campo especulativo, a gente simplesmente não sabe o que tem ali dentro.